Quando Clara e Rodrigo finalmente compraram a tão sonhada casa nova, sentiram que estavam deixando para trás anos de aluguel e aperto financeiro. O sobrado, construído na década de 40, tinha um charme inegável, paredes de tijolos expostos, janelas altas e um porão enorme. Mas havia algo na forma como o corretor evitava entrar nos cômodos mais escuros que fez Clara se sentir estranha. Na primeira noite, enquanto ainda desembalavam caixas, perceberam que o ar ali dentro era mais frio que o lado de fora, mesmo no auge do verão. Rodrigo tentava justificar, mas as lâmpadas piscando e o som de passos lentos no andar de cima não tinham explicação fácil. Clara achou ter visto, pelo canto do olho, uma silhueta parada no corredor, imóvel, como se observasse. Quando foram dormir, um leve arranhar veio de dentro da parede. E, antes que o sono viesse, Clara ouviu um sussurro abafado: "Voltem para onde pertencem." Ela não contou nada ao marido. Ainda. Nos dias seguintes, a casa parecia viva. Portas batiam sozinhas, objetos mudavam de lugar e um cheiro forte de mofo e ferro se intensificava à noite. Rodrigo começou a ter pesadelos estranhamente parecidos com os de Clara. Ambos sonhavam com uma mulher de vestido preto, sem rosto, que ficava parada no pé da cama. Durante um café da manhã, a xícara de Rodrigo simplesmente deslizou até cair no chão, mesmo estando longe da borda da mesa. Tentando manter a sanidade, Clara decidiu explorar o porão. Encontrou caixas antigas, cobertas de pó, e um armário trancado com um cadeado enferrujado. No chão, marcas de arranhões se estendiam até as paredes. Sentiu um calafrio tão intenso que precisou sair imediatamente. Ao voltar para a cozinha, notou que todas as gavetas estavam abertas, e dentro delas havia fotos antigas da casa, mas em todas, as janelas estavam cobertas por tábuas, como se alguém quisesse impedir algo de sair. A investigação sobre o passado do imóvel trouxe revelações perturbadoras. Um vizinho idoso contou, quase sussurrando, que a casa pertencia a uma família que simplesmente desapareceu nos anos 80. Nunca encontraram corpos, apenas sinais de luta no porão e manchas escuras no chão, que, segundo ele, nem água sanitária tira. Clara tentou confrontar Rodrigo sobre a possibilidade de se mudarem, mas ele, teimoso, disse que não abandonaria o investimento. Naquela noite, o clima ficou insuportável. O corredor parecia mais longo do que durante o dia, as sombras se esticavam e, de repente, ouviram passos pesados subindo a escada. Rodrigo foi verificar, mas não havia ninguém. Quando voltou, Clara estava pálida, olhando fixamente para o teto. Marcas de mãos, impressas de dentro para fora, surgiam lentamente, como se algo estivesse tentando atravessar. A pressão no ar aumentou tanto que eles sentiram dificuldade para respirar. O casal tentou ignorar os fenômenos, mas a casa não permitia. Espelhos refletiam cômodos diferentes dos que estavam, vozes chamavam seus nomes durante a madrugada e vultos passavam pelas janelas, mesmo quando estavam trancadas. Uma noite, Clara acordou sozinha. Rodrigo não estava na cama. Ao descer, encontrou-o no porão, de costas, encarando o armário trancado. Ele não respondeu quando ela o chamou. Lentamente, começou a abrir o cadeado, que deveria estar enferrujado demais para funcionar, mas se soltou como se tivesse sido destrancado do outro lado. Um vento gelado escapou de dentro. Lá dentro, havia apenas uma cadeira de madeira, e cordas soltas no chão, manchadas de algo escuro. Rodrigo se virou para ela, com os olhos vidrados, e sussurrou: "Ela quer que eu fique." Clara, apavorada, tentou puxá-lo, mas sentiu uma força invisível segurando seu corpo no lugar. Depois daquela noite, Rodrigo mudou. Tornou-se mais silencioso, passava horas no porão e evitava olhar para Clara nos olhos. Ela, desesperada, procurou um padre local, que recusou-se a entrar na casa, dizendo que já era tarde demais. Determinada a salvar o marido, Clara decidiu queimar o armário. Porém, quando acendeu o fósforo, as chamas se apagaram sozinhas, deixando o ar denso e o ambiente mergulhado num silêncio absoluto. Então, um som metálico ecoou pelo porão, como correntes arrastando no chão. A mulher sem rosto surgiu, desta vez mais próxima, inclinando-se sobre Clara. Sem boca,
O sussurro parecia vir de todos os lados. Ele já é meu. Rodrigo apareceu atrás dela, com um sorriso vazio e um olhar que não era mais dele. A casa inteira começou a tremer, como se comemorasse. Na manhã seguinte, vizinhos notaram que as cortinas estavam fechadas e a porta trancada por dentro. Dias se passaram sem sinal do casal. A polícia foi chamada e arrombou a entrada. A casa estava impecavelmente arrumada, sem sinais de luta, mas completamente vazia. No porão, o armário estava novamente fechado, com o cadeado no lugar. Do lado de fora, marcas de mãos ensanguentadas cobriam a madeira, tentando sair. No chão, uma única fotografia, Clara e Rodrigo, sorrindo na frente da casa, mas com a mulher de vestido preto bem atrás deles, a mão pousada no ombro de Rodrigo. Hoje, quem passa por aquela rua diz ouvir passos e murmúrios vindo de dentro, embora esteja oficialmente desocupada. E, às vezes, quando a noite é silenciosa, uma silhueta surge na janela do andar de cima, observando, esperando por novos moradores. Marina e Felipe sempre sonharam em sair do apartamento apertado e se mudar para uma casa com quintal, onde pudessem criar seus filhos. Quando encontraram uma oferta irresistível, uma casa ampla, com preço abaixo do mercado, não pensaram duas vezes. O corretor, apressado, entregou a chave sem muitos detalhes, apenas avisando para não usar o quarto dos fundos. Ao entrar, sentiram um ar pesado, quase sufocante, mas atribuíram isso ao fato de o lugar estar fechado há anos. Na primeira noite, enquanto arrumavam as malas, ouviram um som metálico vindo do tal quarto proibido, como se algo raspasse no chão. Felipe, curioso, tentou abrir a porta, mas estava trancada. Ao encostar o ouvido, jurou ouvir respiração do outro lado. Marina insistiu para que ele deixasse para lá, mas, antes de dormir, a maçaneta girou lentamente, sozinha, e parou. Eles fingiram que nada aconteceu, tentando se convencer de que era só nervosismo pela mudança. Nos dias seguintes, começaram a notar coisas estranhas. Móveis levemente deslocados, barulhos de passos no corredor e luzes que se acendiam sozinhas. Marina passou a sentir tonturas sempre que passava perto do quarto trancado, e certa noite, enquanto estava sozinha, viu pela fresta da porta um olho a observando. Quando contou a Felipe, ele decidiu forçar a fechadura. A porta se abriu com um estalo, revelando um ambiente pequeno e úmido, com paredes cobertas de símbolos riscados à faca. No centro, uma cadeira velha, presa ao chão por correntes enferrujadas. O cheiro de ferro e podridão era tão forte que os dois recuaram. Antes que pudessem fechar a porta, uma corrente se arrastou sozinha e bateu contra a parede, deixando uma marca profunda. Marina gritou, e Felipe trancou novamente, mas a sensação de que algo havia acordado não os deixou mais em paz. Uma vizinha idosa, ao descobrir que o casal se mudou para lá, apareceu na porta e implorou para que saíssem. Contou que o antigo morador era um homem recluso, acusado de sequestrar pessoas, mas que nunca foi preso porque sumiu misteriosamente. Ele não saiu daqui, ele ainda está na casa, sussurrou. Marina ficou aterrorizada, mas Felipe, racional, tentou ignorar. Porém, naquela noite, enquanto dormiam, um som pesado ecoou do quarto trancado, como correntes sendo puxadas. De repente, a porta do quarto dele se abriu lentamente, revelando uma sombra alta no corredor. Os passos eram lentos, mas firmes, e pararam exatamente diante da cama. Um cheiro de sangue fresco invadiu o ar. Marina, paralisada, sentiu um peso no colchão ao lado dela, como se alguém tivesse se deitado. Quando acendeu a luz, não havia ninguém, mas o lençol estava afundado, como se o corpo ainda estivesse lá. A tensão cresceu rapidamente. Felipe começou a ter pesadelos em que estava preso na cadeira do quarto dos fundos, incapaz de se mover, enquanto uma figura coberta por um capuz se aproximava com passos arrastados. Marina, por sua vez, acordava com hematomas estranhos nos braços e pulsos, como se tivesse sido amarrada durante a noite. Determinados a acabar com aquilo, decidiram destruir a cadeira. Arrombaram novamente a porta e entraram. O ambiente parecia mais frio e mais escuro que antes. Quando Felipe levantou um machado para quebrar a madeira, a corrente se ergueu sozinha e enrolou-se em seu braço, puxando com força. Marina gritou e tentou ajudar, mas uma força invisível a lançou contra a parede.
No canto da sala, um vulto se materializou, alto, magro, com o rosto coberto por um saco sujo, e começou a caminhar lentamente em direção a eles. Marina conseguiu cortar a corrente com uma ferramenta enferrujada que encontrou no chão, mas Felipe parecia diferente, como se estivesse em transe. O vulto parou a poucos metros e inclinou a cabeça, emitindo um som baixo e gutural. O casal correu para fora, mas todas as portas e janelas estavam trancadas por dentro, como se a casa tivesse vida própria. De repente, o vulto desapareceu, e o silêncio tomou conta. Pensando ter acabado, Marina se virou para Felipe e congelou. No lugar dos olhos, havia 2 buracos escuros, profundos, e a pele ao redor da boca estava rasgada, formando um sorriso grotesco. Agora eu entendo. Ela me escolheu, disse ele, antes de correr em direção ao quarto dos fundos e trancar-se lá dentro. Marina bateu na porta, implorando, mas ouviu apenas risadas abafadas e o som de corrente se arrastando. No dia seguinte, a vizinhança percebeu que Marina estava desaparecida. Quando a polícia entrou na casa, encontrou o quarto dos fundos novamente fechado, com a cadeira no centro e as correntes perfeitamente colocadas. No assento, manchas escuras recentes indicavam que alguém havia estado lá. Felipe não foi encontrado, mas, nas paredes, havia uma nova inscrição feita à faca: agora somos 3. Hoje, quem se aproxima da casa garante ouvir o som das correntes ecoando no silêncio da madrugada, acompanhado por sussurros que chamam pelo nome de quem ousa se aproximar. E, se alguém olhar pela fresta da porta dos fundos, pode jurar ver um olho observando, imóvel, esperando pacientemente pela próxima vítima. Júlia e André estavam em busca de um recomeço. Depois de um período difícil, decidiram comprar uma casa no interior, longe do caos da cidade. Encontraram um imóvel espaçoso, com um belo jardim e um preço que parecia bom demais para ser verdade. O corretor os recebeu de forma estranha, evitando contato visual e repetindo que a casa guarda memórias. Ao entrarem, notaram que alguns cômodos tinham paredes cobertas por papel antigo e manchado, que escondia marcas escuras por baixo. No sótão, havia caixas lacradas com nomes escritos em tinta vermelha. Na primeira noite, enquanto exploravam, Júlia ouviu um leve bater de unhas no chão, vindo do corredor. Pensou ser algum animal, mas, quando olhou, viu uma mão pálida se retraindo rapidamente para trás da porta. André não acreditou, mas o sorriso nervoso no rosto dele deixava claro que também tinha visto algo. Com o passar dos dias, a casa começou a mostrar sua verdadeira face. Portas rangiam sem vento, objetos sumiam e reapareciam em lugares improváveis, e o ar ficava mais denso durante a noite. Uma madrugada, Júlia acordou com a sensação de estar sendo observada. Ao abrir os olhos, viu um rosto muito próximo ao dela, pele acinzentada, olhos fundos e sem brilho, e um cheiro podre que fez seu estômago revirar. Gritou, mas a figura desapareceu no instante em que André acendeu a luz. No dia seguinte, encontraram no jardim um brinquedo infantil enterrado pela metade, um carrinho de madeira, quebrado e sujo de terra fresca. Ao tentarem limpar, notaram manchas escuras que não saíam. Júlia começou a ter sonhos recorrentes com crianças correndo pela casa, rindo, até que, no meio da risada, as cabeças delas simplesmente caíam, rolando pelo chão. Decididos a entender o que estava acontecendo, foram até o cartório local. Descobriram que a casa pertenceu a um casal que desapareceu junto com os 3 filhos na década de 60. Nenhum corpo foi encontrado. Moradores antigos diziam que, antes disso, a família começou a agir de forma estranha. As crianças eram vistas pela vizinhança com olheiras profundas, e a mãe aparecia no quintal, parada por horas, olhando para o nada. Ao voltarem para casa naquela noite, sentiram um cheiro insuportável vindo do sótão. Ao subir, encontraram todas as caixas abertas, com roupas infantis e fotografias antigas. Em todas as fotos, as crianças apareciam borradas, e atrás delas, uma figura alta e magra, sempre no mesmo canto. Enquanto olhavam as imagens, ouviram passos leves ao redor, mas não havia ninguém. Então, a porta do sótão bateu, trancando-os lá dentro. Presos, ouviram sussurros vindo de todas as direções. Júlia começou a chorar quando uma das caixas caiu sozinha, revelando um vestido infantil branco, encharcado e com cheiro de água parada. Ao tocá-lo, ela viu, por um instante,
a imagem de uma menina sendo arrastada por um corredor escuro. André tentou arrombar a porta, mas algo começou a bater do lado de fora, como se quisesse entrar. Quando a fechadura se abriu, não havia ninguém, mas o corredor estava mais escuro que antes. Ao descer, perceberam que todos os móveis haviam sido arrastados para formar um círculo no centro da sala. No meio, brinquedos antigos estavam dispostos de maneira cuidadosa. Um deles, uma boneca sem olhos, estava sentada virada para a escada, como se esperasse alguém descer. Depois daquela noite, Júlia passou a acordar com arranhões nos braços e pernas. André começou a ouvir risadas infantis vindo de dentro das paredes. Determinados a ir embora, prepararam as malas, mas, ao tentar sair, perceberam que a porta da frente não levava mais para a rua. Quando abriram, viram o interior da própria casa, repetindo-se, como se estivessem presos em um labirinto infinito. As crianças apareceram, 3 delas, pálidas, segurando brinquedos. Aproximaram-se lentamente e, atrás delas, surgiu a figura alta e magra das fotos, com braços longos e dedos que arranhavam o chão. Fiquem, brinquem conosco para sempre, disse uma voz grave que não parecia vir de nenhuma boca. Na manhã seguinte, vizinhos viram luzes acesas, mas ninguém respondeu às batidas na porta. Dias depois, a casa estava silenciosa, com um jardim descuidado. Dentro, no círculo formado pelos móveis, havia 2 novos brinquedos, um carrinho de madeira e uma boneca de pano com fios castanhos, feitos com cabelo humano. No sótão, 2 novas caixas haviam surgido, lacradas, cada uma com um nome escrito em tinta vermelha: Júlia e André. Quem passa pela rua à noite garante ouvir passos leves e risadas vindo das janelas do andar de cima. Alguns juram ver, entre as cortinas, 3 crianças observando, e, atrás delas, a mesma figura alta, imóvel, esperando pacientemente pelos próximos moradores. Decidiram se mudar para uma casa isolada no campo, buscando paz e tranquilidade para criar o primeiro filho. A propriedade, antiga e espaçosa, ficava no alto de uma colina, rodeada por árvores que bloqueavam a vista da estrada. O preço baixo chamou a atenção, mas o corretor parecia ansioso para concluir a venda, mencionando rapidamente que a última família não ficou por muito tempo. Na primeira noite, o casal ouviu um som estranho vindo do sótão, como algo pesado sendo arrastado. Lucas subiu para verificar, mas encontrou apenas caixas empoeiradas. Ao descer, percebeu que a porta da frente estava aberta, embora tivesse trancado. Renata jurou ter visto, pelo reflexo da janela, alguém passando atrás dela. Tentaram dormir, mas, às 3 da manhã, o choro de um bebê ecoou pela casa suave, mas vindo de todos os cômodos ao mesmo tempo. No dia seguinte, enquanto limpava o quarto que seria do filho, Renata encontrou um berço antigo encostado na parede, coberto por um lençol amarelado. Ao retirar o pano, sentiu um frio intenso subir pela espinha. Dentro do berço havia um brinquedo de pano com costuras grosseiras e, nos olhos, 2 botões diferentes, um preto e um vermelho. A noite seguinte foi ainda mais perturbadora. Lucas ouviu passos pesados no corredor e viu a sombra de alguém parado diante da porta. Quando abriu, não havia nada. Pouco depois, o choro do bebê voltou, mas agora acompanhado por uma canção de ninar desafinada, cantada por uma voz feminina arrastada. Renata, apavorada, contou que teve um sonho em que segurava um bebê envolto em pano ensanguentado, mas, quando abriu o tecido, encontrou apenas o brinquedo com olhos de botão. Intrigado, Lucas foi até o vilarejo mais próximo e conversou com o senhor que conhecia a história da casa. Ele contou que, há décadas, uma mulher chamada Elisa viveu ali com o marido e um bebê recém-nascido. O marido desapareceu misteriosamente, e dias depois, vizinhos encontraram Elisa no quintal, embalando um pano vazio enquanto cantava. O bebê nunca foi visto. Diziam que ela enlouqueceu e morreu sozinha, mas que ainda rondava a casa procurando o filho. Ao voltar, Lucas encontrou Renata parada na porta do sótão, olhando para cima com os olhos vidrados. Quando ele a tocou, ela sussurrou: "Ele está lá, está chorando." Subiram juntos e encontraram o berço no meio do sótão, com o brinquedo dentro. Mas agora, o pano que o envolvia estava úmido, como se tivesse sido molhado com algo quente e espesso. Naquela noite, o clima ficou insuportável. Portas batiam sozinhas,
A temperatura caiu bruscamente e o choro do bebê ficou mais alto. Lucas tentou gravar o som, mas, no áudio, surgia também uma respiração pesada, muito próxima ao microfone. Renata começou a agir de forma estranha. Passava horas embalando o brinquedo, como se fosse um bebê real, cantando a mesma canção desafinada. Em um momento de lucidez, ela implorou para irem embora, mas, quando Lucas tentou puxá-la, uma força invisível o arremessou contra a parede. No canto do quarto, uma figura feminina surgiu lentamente, alta, magra, com cabelo desgrenhado cobrindo o rosto e um vestido branco sujo de sangue. Ela estendeu os braços para Renata, e o brinquedo pareceu se mexer sozinho, emitindo um som fraco e gorgolejante. Desesperado, Lucas correu até o carro, mas todas as chaves haviam desaparecido. Ao voltar, encontrou a casa em silêncio. Subiu correndo e viu Renata de pé no sótão, segurando o brinquedo enquanto Elisa, agora visível por completo, acariciava seu rosto. Lucas gritou, mas a mulher ergueu o olhar, revelando 2 olhos costurados com linha preta. "Ela é minha agora", disse, com uma voz grave e rouca que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. O chão tremeu, e o berço caiu de lado, revelando dentro dele algo pequeno, enfaixado, que respirava. Lucas tentou se aproximar, mas foi puxado para trás por mãos invisíveis, arranhando o chão até que tudo escureceu. Dias depois, moradores do vilarejo notaram que a casa estava silenciosa e as janelas fechadas. Quando a polícia entrou, não encontrou ninguém, apenas o berço no centro da sala, com o brinquedo de olhos de botão dentro, agora com costuras novas na barriga, como se algo tivesse sido colocado lá. No sótão, havia 2 cadeiras de balanço, lado a lado, movendo-se sozinhas. Quem passa pela estrada à noite jura ouvir o choro de um bebê e uma canção de ninar vindo da colina. Alguns dizem ter visto uma mulher de vestido branco na janela, embalando algo nos braços. E, de vez em quando o vento é mais frio, é possível ouvir a mesma frase ecoando na escuridão: "Agora, ele tem pai e mãe." Tiago e Camila, recém-casados, encontraram uma casa antiga à beira de um lago, perfeita para recomeçar a vida longe da cidade. O imóvel estava em bom estado, mas havia algo incômodo. Todas as janelas tinham trancas reforçadas pelo lado de dentro, e o porão possuía uma pesada porta de ferro. O corretor, apressado, disse apenas que o lago é bonito, mas exige respeito. Na primeira noite, enquanto jantavam, ouviram batidas lentas e cadenciadas vindas da porta do porão. Tiago pensou que fosse algum animal preso, mas, ao abrir, encontrou apenas degraus descendo para a escuridão e um cheiro de lodo úmido. Decidiu deixar para investigar no dia seguinte. Antes de dormir, Camila foi fechar as cortinas da sala e viu, refletido no vidro, algo se movendo sobre a superfície calma do lago, algo grande, que desapareceu antes que pudesse distinguir a forma. Pela manhã, Tiago resolveu descer ao porão. A escada rangia, e o ar ali era mais frio, como se viesse de dentro da água. No canto, encontrou um balde velho e cordas encharcadas, com cheiro de peixe morto. No chão, marcas circulares pareciam impressões de mãos, mas com dedos alongados e finos demais para serem humanas. À noite, enquanto dormiam, ouviram passos molhados atravessando a casa. Tiago se levantou e seguiu o som até a cozinha, onde encontrou o chão coberto de pequenas poças. A porta dos fundos estava aberta e, ao olhar para fora, viu marcas úmidas levando até o lago. Quando voltou, Camila estava sentada na cama, com os olhos vidrados, sussurrando: "Ele está chamando, ele sabe meu nome." Camila começou a mudar. Passava horas olhando pela janela em direção ao lago, murmurando palavras que Tiago não reconhecia. Uma tarde, ele tentou puxá-la para longe, mas ela resistiu com uma força estranha. Preocupado, procurou um pescador local, que lhe contou a lenda. Há décadas, um homem afogou-se naquele lago, mas seu corpo nunca foi encontrado. Dizem que algo o transformou, e agora ele vive nas profundezas, atraindo pessoas para se juntar a ele. Ele prefere mulheres, e, quando escolhe uma, não há como impedir, alertou o pescador. Ao voltar para casa, Tiago percebeu que todas as janelas estavam abertas, e a porta do porão, escancarada, deixando subir um som suave de água gotejando, acompanhado por uma respiração lenta. Naquela noite, Camila desapareceu. Tiago correu para o quintal e a viu entrando no lago,
caminhando como se fosse hipnotizada. Gritou, correu atrás dela e entrou na água gelada, mas, antes que pudesse alcançá-la, algo enorme emergiu, um corpo humanoide, pele acinzentada e olhos completamente pretos. Longos dedos com membranas se estenderam, agarrando Camila e puxando-a para baixo. Tiago mergulhou, sentindo as mãos frias arranharem seu peito, mas uma força invisível o arremessou de volta à superfície. O lago ficou calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Desesperado, voltou para casa e encontrou o chão molhado, como se alguém tivesse acabado de entrar. No quarto, o vestido de Camila estava jogado sobre a cama, encharcado, e no travesseiro havia um punhado de algas escuras. Nos dias seguintes, Tiago passou a ouvir passos molhados pela casa, mesmo trancando todas as portas. Às vezes, acordava com o som de goteiras, mas encontrava o teto seco. Uma madrugada, sentiu o colchão afundar e um peso deitado ao seu lado. Quando olhou, viu Camila, pálida, com cabelos molhados grudados no rosto e olhos pretos como a noite. Ela sorriu de forma antinatural e disse: "Está tão frio lá embaixo, venha sentir também." Antes que ele reagisse, ela desapareceu, deixando apenas poças no chão. No dia seguinte, Tiago encontrou no porão uma nova corda, amarrada ao balde velho, descendo até um buraco no chão, de onde vinha o som de água corrente, e algo respirando. Sem coragem de ficar, Tiago abandonou a casa, mas ninguém no vilarejo o viu partir. Semanas depois, um pescador encontrou uma nova figura rondando a margem do lago. Um homem pálido, de olhos pretos e pele fria, andando lentamente pela água, sempre olhando para as casas da beira. A casa onde ele viveu com Camila permanece fechada, mas moradores dizem ouvir, à noite, batidas suaves na porta do porão, seguidas por passos molhados que atravessam os cômodos. E, se alguém tiver coragem de olhar pela janela, verá duas figuras de pé na beira do lago, observando, esperando que o próximo morador atenda ao chamado. Assim que a mudança terminou, Clara respirou fundo diante da nova casa. Era espaçosa, com janelas largas e um jardim que parecia ter sido abandonado há anos. O corretor garantirá que o imóvel estava pronto para morar, mas bastou a primeira noite para que Clara percebesse que algo estava errado. Portas se fechavam sozinhas, passos ecoavam no corredor mesmo quando estava sozinha e, às vezes, o ar parecia ficar pesado demais para ser respirado. O quarto principal tinha um armário embutido que exalava um cheiro adocicado e enjoativo. Ela acreditou que fosse mofo, mas, ao abrir, encontrou um pequeno crucifixo pregado no fundo, como se alguém tivesse tentado selar algo ali. Decidiu ignorar. Afinal, estava cansada de histórias antigas. Mas naquela madrugada, acordou com a sensação de que alguém observava da porta embora, ao acender a luz, não houvesse ninguém. Nos dias seguintes, Clara notou que objetos mudavam de lugar. As chaves, que sempre deixava na cozinha, apareciam no banheiro. Copos limpos estavam sujos pela manhã. Certa noite, enquanto lavava a louça, ouviu o som de risadas infantis vindo do corredor. O sangue gelou. Não havia crianças morando por perto e o portão estava trancado. Apagou as luzes e foi dormir, tentando convencer-se de que era apenas o cansaço. Porém, na madrugada, um barulho seco, como algo caindo no chão, ecoou do quarto de hóspedes. Ao acender a luz, viu uma cadeira virada e, sobre ela, um caderno antigo, com capa de couro e páginas amareladas. Não lembrava de ter trazido aquilo na mudança. Na primeira página, havia um nome escrito à mão, asterisco Helena Moraes, 1986 asterisco. Ao folhear, encontrou anotações confusas, desenhos de pessoas com rostos riscados e frases como "eles não me deixam dormir" repetidas dezenas de vezes. Clara decidiu investigar e perguntou aos vizinhos sobre Helena. Uma senhora idosa comentou que, anos atrás, a casa pertencera a uma família que desapareceu misteriosamente. A única pista encontrada pela polícia foi um quarto trancado e um forte odor vindo de dentro. Clara não quis ouvir o resto, mas aquela noite não lhe deu escolha. O cheiro adocicado voltou, mais forte que nunca, vindo do armário embutido. Quando abriu, o crucifixo havia caído e, no lugar, havia marcas de arranhões profundos na madeira, como se algo tivesse tentado sair dali. Sentiu um vento gelado e ouviu uma voz feminina sussurrando seu nome. Trancou o armário, mas o sussurro continuou, repetindo "me ajuda" várias vezes.
Os cabelos de Clara arrepiaram quando, pelo reflexo do espelho, percebeu uma mulher de vestido branco parada atrás dela, olhando fixamente. Ao virar-se, não havia nada. Determinada a se livrar do caderno, Clara jogou no lixo, mas na manhã seguinte ele estava sobre sua cama, aberto em uma página que nunca tinha visto, um desenho detalhado de sua própria casa e, na janela do quarto principal, uma figura negra observando. O coração disparou. Decidiu dormir na sala, mas às 3 da manhã acordou com passos descendo a escada. Pensou em ligar para a polícia, mas o telefone estava morto. O som dos passos se aproximou até parar atrás do sofá. Prendendo a respiração, Clara tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado. Sentiu dedos frios tocarem sua nuca e uma voz rouca dizer: "Agora você é minha." Com um esforço sobre-humano, conseguiu se levantar, acendeu todas as luzes e correu para fora da casa, passando a noite no carro. No dia seguinte, voltou acompanhada de um amigo para buscar suas coisas. A casa parecia tranquila, mas algo incomodava. O caderno não estava mais na cama. Procuraram por toda parte, até que o amigo chamou por ela do quarto principal. No chão, encontraram um buraco atrás do armário embutido. Dentro, havia ossos humanos, pedaços de roupas antigas e, sobretudo, o caderno aberto. A última página agora tinha uma nova frase, escrita com uma tinta escura e ainda fresca: "Bem-vinda à família." O amigo quis chamar a polícia, mas, quando saíram do quarto, todas as portas estavam trancadas por dentro. As janelas batiam sozinhas, e o ar ficou tão frio que suas respirações formavam nuvens. A partir daquele momento, a casa parecia viva. As paredes vibravam com sussurros, o chão rangia sob passos invisíveis, e por mais que tentassem, não conseguiam encontrar as chaves. O amigo de Clara começou a gritar, dizendo que algo estava puxando para o buraco do armário. Ela tentou segurá-lo, mas mãos esqueléticas surgiram da escuridão e o arrastaram para dentro, desaparecendo em segundos. Desesperada, Clara correu pela casa, mas cada porta que abria dava para o mesmo quarto, como se estivesse presa em um ciclo. Por fim, sentiu uma presença atrás de si, gelada e sufocante. Antes que pudesse reagir, ouviu novamente: "Agora você é minha", e o mundo escureceu. Ninguém nunca mais a viu. A casa, desde então, permanece à venda, mas dizem que toda vez que um comprador entra, vê uma mulher no espelho, sorrindo. Quando Marcos e Letícia decidiram se mudar para a casa na Rua das Acácias, acreditavam que estavam começando um novo capítulo de suas vidas, longe do barulho da cidade. A casa era antiga, com paredes grossas de pedra e janelas altas, rodeada por árvores que criavam sombras espessas no quintal. O corretor ressaltava que o imóvel era histórico, mas mencionava poucos antigos moradores e os desaparecimentos estranhos ligados à casa. Na primeira noite, enquanto organizavam os móveis, ouviram um sussurro vindo do porão, seguido de passos lentos subindo as escadas. Marcos achou que era apenas o vento, mas Letícia sentiu um frio cortante que parecia atravessar a pele. Eles decidiram investigar, mas quando chegaram à porta do porão, esta estava trancada com um cadeado antigo, e ninguém na casa tinha chave. Nos dias seguintes, os fenômenos aumentaram. As luzes piscavam sozinhas, e figuras escuras apareciam em cantos da casa que ninguém conseguia alcançar. Letícia passou a ter pesadelos com crianças que choravam e pediam ajuda, enquanto Marcos começou a ouvir vozes sussurrando seu nome durante o trabalho. Um dia, encontraram um diário escondido sob uma tábua solta no chão do porão, com relatos assustadores sobre rituais antigos e sacrifícios feitos ali para acalmar os espíritos. O diário falava de uma entidade que se alimentava do medo dos moradores, crescendo a cada ano para dominar a casa e prender as almas dos que nela moravam. Eles decidiram trancar o diário e evitar o porão, mas o medo já havia se enraizado. Naquela noite, uma tempestade violenta atingiu a região. A energia caiu, e a casa ficou imersa em completa escuridão. Marcos e Letícia ouviram batidas na porta da frente, como se alguém estivesse tentando entrar. Ao abrir, não havia ninguém, apenas um vento frio que invadiu o ambiente, apagando as velas que haviam acendido. De repente, os sussurros se transformaram em gritos desesperados, e sombras começaram a se mover rapidamente pelas paredes, tomando formas humanas deformadas. Letícia sentiu uma mão invisível agarrar seu braço,
e Marcos viu seu reflexo no espelho se transformar em um rosto distorcido e macabro. Tentaram fugir para o carro, mas a porta da garagem não abria. Estavam presos. Durante horas, a casa pareceu se fechar sobre eles, enquanto entidades antigas se manifestavam, tentando dominar suas mentes. Marcos tentou manter Letícia calma, mas ela começou a falar em línguas estranhas, descrevendo cenas de tortura e rituais sangrentos. A cada palavra, a casa parecia responder, com paredes se fechando e o chão tremendo. Em um momento de desespero, Marcos encontrou uma passagem secreta atrás da lareira, levando a um túnel escuro que parecia seguir para fora da propriedade. Eles decidiram se arriscar e entrar no túnel, que estava cheio de símbolos estranhos pintados nas paredes. O ar ficou mais pesado e o som de passos os seguia, mas não havia ninguém visível. O túnel os levou a uma cripta subterrânea, onde encontraram ossos antigos espalhados e um altar de pedra coberto por velas apagadas. No altar, havia uma caixa de madeira com inscrições que Marcos não conseguiu entender, mas que Letícia reconheceu como símbolos de proteção e prisão. Antes que pudessem examinar mais, uma presença invisível os atacou, arremessando-os contra as paredes da cripta. Marcos sentiu sua consciência se dispersar, e Letícia ouviu a voz da entidade dizendo: "Vocês vieram para alimentar meu poder. Agora, são parte da casa." Quando conseguiram se levantar, viram suas sombras se alongando e se separando de seus corpos, ficando presas para sempre naquele lugar maldito. A polícia foi chamada dias depois, quando vizinhos notaram a ausência do casal. Ao entrar na casa, encontraram tudo intacto, exceto pela passagem secreta agora selada por pedras e terra. No espelho da sala, foi visto um rosto pálido e assustado, implorando por ajuda, antes de desaparecer para sempre. A casa da Rua das Acácias permanece abandonada, e quem passa perto nas noites de tempestade jura ouvir sussurros, choros e o som de passos que nunca se afastam. Dizem que a entidade ainda busca novos moradores para alimentar sua fome de almas, mantendo a maldição viva. Eduardo sempre quis morar em um lugar tranquilo, longe do barulho da cidade. Quando encontrou uma casa isolada no campo, achou que era a oportunidade perfeita para começar uma nova vida. A casa era antiga, mas tinha um charme rústico e um quintal enorme cercado por árvores altas. O antigo proprietário parecia aliviado por se desfazer do imóvel, e alertou Eduardo para não mexer no sótão. Na primeira noite, enquanto explorava a casa, Eduardo ouviu passos pesados vindos do sótão, seguidos por um som baixo, quase um gemido. Ele subiu para investigar, mas encontrou apenas teias de aranha e caixas antigas. Sentiu um arrepio na espinha e decidiu voltar para o quarto, mas ao abrir a porta, viu uma sombra se mover rapidamente pelo corredor. Os dias seguintes foram marcados por pequenos eventos estranhos. Objetos mudavam de lugar, luzes piscavam e, à noite, Eduardo sentia como se estivesse sendo observado. Certa madrugada, ao acordar, viu uma figura vestida de branco parada no pé da cama, com o rosto coberto por um véu sujo e rasgado. Ele piscou, e a figura desapareceu. Decidido a entender o que estava acontecendo, Eduardo foi até o vilarejo próximo e conversou com moradores antigos, que lhe contaram que a casa já fora residência de uma mulher chamada Mariana, que desapareceu misteriosamente há décadas. Diziam que ela era vista às vezes andando pela floresta, sempre vestida de branco, cantando uma canção triste. Eduardo começou a sentir uma presença constante na casa, que parecia aumentar a cada dia. As janelas batiam sozinhas, portas se trancavam e destrancavam e, numa noite, ele acordou com o som de passos arrastados no corredor. Ao olhar para o lado, viu o rosto de Mariana, pálido e triste, olhando fixamente para ele. Ela estendeu a mão, e Eduardo sentiu um frio intenso, como se estivesse sendo puxado para dentro de um abismo. Tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Quando a figura desapareceu, ele caiu no chão, ofegante e com as mãos tremendo. Determinado a se livrar daquela maldição, Eduardo buscou a ajuda de um padre, que realizou uma bênção na casa. Durante o ritual, sons estranhos ecoaram pelas paredes, e uma sombra se materializou no canto do quarto, encarando-o com olhos vazios. O padre tentou expulsar a entidade, mas ela resistiu, gritando palavras incompreensíveis e deixando um rastro de frio pelo caminho. Após o ritual, a presença diminuiu por algumas noites, mas voltou ainda mais forte. Eduardo sentia que a casa estava viva, como se alimentasse do medo dele.
Em uma madrugada, Eduardo acordou com uma voz suave cantando a canção que ouvirá sobre Mariana. Seguiu o som até o sótão, onde encontrou um antigo vestido branco pendurado, coberto de poeira e manchas escuras. Ao tocar o vestido, sentiu mãos frias agarrando seus pulsos, e a figura de Mariana apareceu, sussurrando que precisava de ajuda para encontrar paz. Eduardo tentou soltar-se, mas a força era imensa. Por horas, ficou preso naquele transe, até que o sol começou a nascer e a entidade desapareceu. Depois desse episódio, Eduardo decidiu que não podia mais ficar ali. Na manhã seguinte, empacotou suas coisas e saiu da casa, trancando a porta para trás de si. Moradores do vilarejo dizem que a casa ainda guarda a presença de Mariana, que espera por alguém que possa finalmente libertá-la. À noite, ao passar pela estrada próxima, é possível ouvir uma canção triste e ver a sombra de uma mulher vestida de branco, olhando pela janela do sótão, esperando que o próximo morador entre e nunca mais saia. Quando Ana e Carlos se mudaram para a casa antiga no bairro histórico da cidade, estavam animados para começar uma nova fase longe da agitação urbana. A casa tinha arquitetura colonial, com detalhes que chamavam a atenção, mas também um passado que poucos conheciam. O antigo morador avisara apenas uma coisa: nunca durma no quarto do sótão. No começo, nada parecia errado, mas logo Ana percebeu que à noite o sótão emitia um som constante, como se alguém arranhasse as paredes de dentro para fora. Uma noite, curiosa, subiu as escadas para investigar, mas a porta do sótão estava entreaberta, e um ar gelado invadiu o corredor. No escuro, uma sombra passou rapidamente, fazendo-a recuar apavorada. Nos dias seguintes, Ana começou a sentir uma presença que a observava. Objetos sumiam e reapareciam em locais diferentes, e o som de sussurros ecoava quando a casa estava em silêncio. Carlos, cético, achava que tudo era fruto da imaginação dela, até que uma noite ouviu um grito agudo vindo do sótão. Quando foi verificar, encontrou marcas de garras nas paredes e uma porta que não estava trancada agora, revelando um quarto pequeno e escuro, com móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. No centro, um espelho quebrado refletia a imagem distorcida de uma mulher de cabelos longos, olhos negros e um sorriso sinistro. Ana começou a ter pesadelos recorrentes com a mulher do espelho, que tentava puxá-la para dentro do vidro, enquanto o som de uma risada macabra preenchia o quarto. Certa madrugada, acordou com a sensação de estar presa dentro do espelho, vendo sua própria casa do outro lado, mas invertida e sombria. Tentava gritar, mas sua voz não saía, enquanto a mulher se aproximava lentamente, estendendo a mão para tocá-la. Carlos percebeu a mudança e tentou tirar o espelho do quarto, mas, ao tocá-lo, sentiu um choque elétrico que o fez recuar. Preocupados, buscaram ajuda com um especialista em fenômenos paranormais, que revelou que a casa fora palco de um ritual antigo para prender uma alma maligna dentro do espelho. O ritual, porém, estava falhando, e a entidade tentava escapar. O especialista aconselhou que destruíssem o espelho, mas, para isso, precisavam seguir um ritual para conter a maldição. Durante o processo, a casa tremeu e vozes ecoaram, com gritos de dor e raiva. Quando finalmente quebraram o espelho, uma fumaça negra se espalhou pelo ambiente, e a mulher emergiu, agora livre, com olhos brilhantes e um sorriso cruel. A entidade atacou, tentando possuir Ana, que lutava para manter a consciência. Carlos conseguiu segurar a mão da esposa e juntos recitaram uma oração ensinada pelo especialista. A fumaça começou a desaparecer, e a mulher gritou de raiva, sumindo no ar. A casa ficou silenciosa, mas Ana e Carlos sabiam que algo havia mudado para sempre. Aos poucos, a energia negativa pareceu se dissipar, mas o espelho quebrado, guardado em caixas, ainda refletia imagens que nenhum deles conseguia explicar. Hoje, a casa está vazia, esperando um novo morador. Quem passa pelo bairro à noite, às vezes vê o reflexo de uma mulher sorridente no vidro das janelas, mas quando olha para dentro, não há ninguém. Dizem que a entidade do espelho nunca se foi, apenas está esperando o momento certo para tentar voltar. E, se você ouvir risadas pelo silêncio da noite, cuidado, talvez ela esteja chamando pelo seu nome. Mariana e Rafael sempre sonharam em morar em um lugar calmo, longe da agitação da cidade. Encontraram uma casa antiga em um bairro tranquilo, com grandes janelas e um jardim coberto por trepadeiras. A venda parecia simples,
Mas o antigo proprietário deixou um aviso estranho. Aqui, o silêncio é mais do que ausência de som, é presença. No início, tudo parecia normal, mas logo começaram a perceber pequenas mudanças. O ar dentro da casa ficava pesado, e o silêncio se tornava desconfortável, como se algo estivesse prestes a acontecer. Uma noite, Mariana acordou com uma sensação de frio intenso e ouviu um sussurro tão baixo que quase não conseguiu distinguir as palavras. Rafael, no entanto, não ouviu nada e achou que fosse imaginação dela. Nos dias seguintes, o silêncio se tornou ensurdecedor. Mesmo com a casa cheia de objetos, nenhum som parecia sair dali. Não havia passos, risadas, nem mesmo o barulho do vento nas janelas. Mariana sentia-se cada vez mais isolada, como se a casa sugasse a vida ao seu redor. Uma tarde, enquanto limpava o sótão, encontrou um velho gravador com uma fita já usada. Ao ligar, ouviu vozes abafadas, sussurros entrecortados por risadas distantes e o som de passos que não estavam presentes naquele momento. Rafael, ao ouvir, ficou inquieto, mas pensou que fosse alguma interferência elétrica. Porém, o gravador continuava a reproduzir sons que nenhum dos dois reconhecia. Certa noite, Mariana acordou com uma voz clara chamando seu nome. Levantou-se para investigar e percebeu que a casa estava completamente silenciosa sem o menor som. Ao chegar ao corredor, viu uma sombra feminina atravessando a parede, desaparecendo em um instante. Rafael, ao acordar, encontrou a esposa pálida e tremendo, sem conseguir explicar o que viu. Juntos, começaram a buscar informações sobre a história da casa e descobriram que, décadas antes, uma família desaparecera misteriosamente ali, deixando tudo intacto, como se tivessem sido sugados pelo próprio silêncio. Alguns moradores locais evitavam passar perto, temendo que poderiam ouvir ou não ouvir. Conforme as noites passavam, o silêncio se tornava ainda mais opressor. Mariana tentava falar, mas sua voz parecia não sair, como se fosse engolida pelo ar pesado. Rafael sentia a presença de algo invisível o observando constantemente. Durante o jantar, perceberam que seus movimentos produziam sons extremamente abafados, como se a casa tentasse silenciar até mesmo o mais simples ruído. Decidiram gravar tudo para entender melhor o fenômeno, mas as gravações voltavam mudas, sem sequer o som dos aparelhos ligando. Tentaram deixar a casa, mas, ao abrir a porta, o barulho do mundo exterior desapareceu, substituído por um silêncio que esmagava. Uma madrugada, enquanto tentavam dormir, Mariana sentiu mãos geladas segurando seus pulsos, puxando o ar para o chão. Rafael tentou ajudar, mas foi empurrado para longe por uma força invisível. No chão, a mulher viu uma figura etérea surgindo do nada, uma mulher vestida com roupas antigas, rosto pálido e olhos vazios. Ela sussurrou que estava presa no silêncio há décadas, vítima de uma maldição que consumia tudo ao seu redor. A entidade implorou para que os moradores não saíssem, para que ficassem e dividissem aquele silêncio com ela para sempre. O desespero tomou conta de Mariana e Rafael, que tentavam resistir à vontade de se entregar ao vazio. No amanhecer, encontraram a casa em completo caos. Móveis revirados, paredes riscadas com símbolos incompreensíveis e o gravador jogado no chão, reproduzindo pela última vez um sussurro que dizia: "Agora vocês pertencem a mim." A polícia foi chamada após vizinhos relatarem barulhos estranhos e gritos abafados, mas não encontraram sinais dos moradores. Apenas o silêncio absoluto. A casa ficou abandonada, e quem passa por ali garante ouvir nada, a não ser o silêncio mais profundo que pode ser, na verdade, o som dos ecos silenciosos daqueles que foram consumidos pela casa, presos em um silêncio eterno, onde a única voz é a da maldição que ainda espera a próxima vítima. Quando Mariana e seu marido, Rafael, encontraram a casa do limoeiro, acreditaram que tinham feito o negócio da vida. Localizada numa rua tranquila, cercada por árvores antigas, a casa parecia perfeita para criar sua filha pequena, Sofia. O preço baixo e a aparência charmosa esconderam o que ninguém na vizinhança ousava falar. Aquela casa guardava um segredo sombrio. Na primeira noite, enquanto ajeitavam os quartos, ouviram sons estranhos vindos do porão, um ruído pesado, como se algo estivesse se movendo debaixo da terra. Rafael desceu para investigar, mas não encontrou nada além do silêncio mortal e um cheiro forte de terra molhada. Ao voltar, viu Sofia olhando fixamente para o canto do corredor, onde parecia não haver nada. Nos dias que se seguiram,
Fenômenos começaram a acontecer com mais frequência. Objetos se moviam sozinhos, portas se trancavam e destrancavam, e o cheiro de terra molhada aparecia e desaparecia sem explicação. Sofia, que até então era uma criança alegre, começou a falar sozinha, referindo-se a um amigo invisível chamado Limoeiro. Mariana tentou ignorar, mas uma noite ouviu a voz da filha sussurrar: "Ele está me chamando para brincar no porão." A tensão aumentava e o casal percebeu que algo estava errado. O que era aquele Limoeiro e por que Sofia parecia tão presa àquele nome? Decididos a entender o que acontecia, começaram a pesquisar a história da casa. Descobriram que, há mais de 50 anos, uma criança chamada Limoeiro desapareceu misteriosamente no porão, onde passava horas brincando. O pai da criança era um homem rígido e violento, que nunca revelou o paradeiro do filho. Diziam que a criança foi vítima de um ritual obscuro e que seu espírito ainda vagava preso naquele porão, esperando por companhia. A partir daí, os eventos ficaram mais assustadores. Sofia passou a responder sozinha perguntas feitas por Mariana, com vozes que não eram a sua, e sombras começaram a surgir nos cantos da casa, observando-os. Em uma noite de tempestade, Sofia desapareceu. Mariana e Rafael a procuraram desesperadamente, até que ouviram risadas vindas do porão. Ao descerem, encontraram a porta trancada e uma luz fraca escapando por baixo. Conseguiram arrombar e, no interior, viram a menina brincando sozinha, cercada por símbolos pintados nas paredes e uma pequena árvore de limoeiros no canto, que não deveria estar ali. Sofia olhou para eles e sorriu, mas seus olhos estavam diferentes, vazios, sem vida. A voz da criança mudou para um tom profundo e frio, dizendo finalmente: "Não estou mais sozinho." Tentaram tirar Sofia dali, mas uma força invisível os impediu. As sombras cresceram e começaram a cercá-los, sussurrando palavras incompreensíveis. Mariana sentiu uma presença se apossando da filha, uma entidade que queria viver através dela. Rafael, desesperado, usou uma antiga cruz que encontraram no sótão para afastar as sombras, e o espírito se manifestou em uma forma horrenda, um ser retorcido, coberto de limo e raízes, com olhos vermelhos e uma risada que ecoava pelo porão. Ele disse que Sofia agora era parte da casa, parte da escuridão que ali residia. Os vizinhos chamaram a polícia depois de ouvir gritos, mas quando chegaram, a casa estava silenciosa demais. Mariana e Rafael desapareceram, e Sofia estava sentada na sala, olhando para o nada, com um sorriso que não era dela. A casa do limoeiro permanece vazia, e quem passa pela rua garante ouvir risadas infantis e sentir cheiro forte de terra molhada, mesmo sem chuva. Alguns dizem que a árvore no porão cresce, se alimentando das almas daqueles que entram. E, se você ouvir um chamado doce e frio de uma voz dizendo "vamos brincar no porão", fuja, porque você pode nunca mais sair daquela casa. Ana e Pedro compraram uma casa antiga, cheia de charme, mas com um segredo sombrio. Logo ao se mudarem, Ana encontrou um espelho antigo no sótão, com a moldura quebrada e uma rachadura que atravessava toda a superfície. Apesar do estado, decidiu deixar o espelho no quarto principal. Nas primeiras noites, Pedro começou a notar reflexos estranhos, figuras que não estavam presentes na realidade, sombras que se moviam no vidro. Ana, por sua vez, sentia que alguém a observava através do espelho, especialmente quando estava sozinha. Uma madrugada, acordou com a sensação de uma presença atrás dela e, ao virar, viu no reflexo uma mulher com olhos negros e um sorriso macabro, desaparecendo ao se virar. Aos poucos, a casa se transformou. Portas batiam sozinhas, o espelho parecia emitir um brilho fraco à noite e, em vários momentos, Ana ouviu sussurros vindos do vidro, chamando seu nome. Pedro tentou quebrar o espelho, mas toda vez que o golpeava, a rachadura aumentava, espalhando uma espécie de neblina que tomava o ambiente. Um dia, Ana encontrou inscrições antigas gravadas na moldura, palavras em uma língua desconhecida, que pareciam amaldiçoar quem olhasse o espelho por muito tempo. Ela passou a evitar o quarto, mas a entidade por trás do vidro parecia cada vez mais impaciente. Numa noite chuvosa, Ana teve um pesadelo. Estava presa dentro do espelho, vendo sua casa do lado de fora, mas invertida, sombria e silenciosa. A mulher do espelho tentava puxá-la para dentro, enquanto a escuridão a cercava. Ao acordar, sentiu marcas na pele, como se tivesse sido agarrada. Pedro tentou ajudá-la,
mas começou a ouvir vozes e ver sombras ao redor do espelho, que pareciam ganhar forma a cada instante. O casal recorreu a um especialista em fenômenos paranormais, que revelou que o espelho era uma prisão para uma alma maligna, selada há muito tempo, mas que estava prestes a se libertar. O especialista orientou um ritual para conter a entidade e destruir o espelho, mas durante a cerimônia a casa tremeu, as luzes piscavam e uma sombra densa tomou forma no centro do quarto. A mulher do espelho apareceu, agora livre, com olhos brilhantes e voz rouca, ameaçando Ana e Pedro. O ritual foi interrompido quando a entidade lançou um grito que pareceu quebrar o próprio ar. O espelho explodiu em pedaços, espalhando uma fumaça negra que invadiu toda a casa. Ana e Pedro sentiram suas forças esvaírem, mas conseguiram resistir ao toque da escuridão. Depois do ocorrido, a casa ficou silenciosa, mas a sensação de que algo ainda os observava persistia. Ana e Pedro perceberam que, mesmo com o espelho destruído, fragmentos do vidro continuavam a refletir imagens estranhas. Rostos distorcidos, sombras movendo-se e sussurros que invadiam suas mentes. A casa parecia ter se tornado uma extensão da prisão da entidade, e eles eram seus novos guardiões involuntários. Com o tempo, começaram a perder o contato com a realidade, cada vez mais imersos naquele mundo sombrio e silencioso. Os vizinhos relataram ver luzes estranhas e ouvir gritos abafados vindos da casa, mas ninguém jamais entrou para ajudar. Ana e Pedro desapareceram sem deixar rastros, e a casa permanece fechada, protegida por grades enferrujadas e cercada de histórias macabras. Dizem que, se você passar em frente à noite, pode ver o reflexo da mulher do espelho no vidro das janelas, sempre sorrindo, esperando que o próximo morador olhe para o que não deve e nunca mais volte. Quando Larissa e seu irmão mais novo, Lucas, se mudaram para a antiga casa da avó no interior, esperavam dias tranquilos para descansar e recuperar energias. A casa era grande, com um quarto especial que todos evitavam o chamado Quarto das Vozes. A avó sempre dizia para nunca entrar lá, pois aquele era o lugar onde sons inexplicáveis ecoavam, especialmente à noite. Na primeira noite, Larissa ouviu sussurros vindo daquele quarto fechado, mas pensou que fossem sons da casa antiga se ajustando. Lucas, curioso, tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Porém, com o passar dos dias, o quarto parecia chamar por eles, com vozes que diziam seus nomes e frases como "venham brincar comigo". Uma noite, Larissa acordou com o som de risadas infantis e vozes murmurando dentro de casa. Ela viu Lucas se dirigindo ao quarto proibido, hipnotizado. Ao tentar detê-lo, sentiu uma força invisível empurrá-la para trás. Lucas entrou no quarto e a porta se fechou com um estrondo. Larissa ficou desesperada, gritando por ajuda, mas ninguém respondeu. Com uma lanterna, ela tentou abrir a porta, que parecia pesar toneladas. Quando finalmente conseguiu, encontrou o quarto vazio, exceto por um espelho antigo e rachado, refletindo não só o ambiente, mas também sombras que se moviam de forma independente. Dentro do espelho, Larissa viu reflexos de crianças que pareciam presas, chorando e gritando por ajuda. As vozes aumentaram e começaram a sussurrar segredos sombrios da casa. Histórias de antigos moradores que desapareceram misteriosamente, vítimas de uma entidade que se alimentava de almas infantis. Ela percebeu que o quarto era uma prisão para essas vozes, e que Lucas estava sob o controle daquela força. Tentou puxá-lo para fora, mas ele resistia, falando em línguas desconhecidas e sorrindo de forma assustadora. Larissa procurou ajuda na vila e encontrou um sacerdote que explicou que o quarto fora palco de um ritual macabro, onde crianças eram sacrificadas para garantir poder a um ser sombrio. A única forma de libertar as almas e salvar Lucas seria realizar um ritual de purificação, mas com risco de perder sua própria sanidade. Durante o ritual, o espelho começou a se quebrar, e as vozes se transformaram em gritos desesperados. O quarto se encheu de sombras que tentavam impedir a libertação, agarrando Larissa e tentando puxá-la para dentro do vidro. Com força e coragem, Larissa conseguiu quebrar o espelho completamente, libertando as vozes das crianças. Lucas caiu desmaiado, mas estava a salvo. A casa parecia respirar aliviada, o silêncio voltou, e as sombras desapareceram. Mas a paz durou pouco. À medida que os dias passavam, Larissa percebeu que as vozes continuavam, só que agora dentro de sua cabeça, sussurrando segredos e segredos que ela não conseguia ignorar. Ela sentia que algo havia mudado dentro dela,
e que o quarto das vozes nunca deixaria realmente em paz. Hoje, a casa está abandonada, mas moradores contam que, nas noites sem lua, ainda podem ouvir risadas e choros vindo do quarto vazio. E quem passa pela frente da casa pode sentir um arrepio na espinha e ouvir, ao longe, o sussurro de uma voz infantil chamando por ajuda, um pedido que nunca foi totalmente atendido. E dizem que, se você ouvir seu nome vindo do escuro, deve correr, porque o quarto das vozes quer mais uma companhia para nunca mais partir.